é que Paulo se dedica tanto tempo nas suas escritas paulinas, na sua doutrinação no Novo Testamento, que se você perceber, quase todas as cartas, Paulo vai lembrar a mensagem da cruz. Independentemente dos contextos que precisam ser tratados de forma imediata e urgente nas igrejas, de usos, de costumes, de doutrinas, de heresias, Paulo sempre infiltrava nessas congregações a mensagem da cruz. Por exemplo, em Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Aleluia. No capítulo de número 2, versículo 2, ele afirma: eu, apóstolo Paulo, só me propus saber de uma coisa, a este Cristo crucificado. Aleluia. Paulo sempre vai trazer na memória o texto que recitamos todos os meses, quando os ceiamos. Porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, em que a noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Perceba essa palavra que Paulo cita, memória. Ele está deixando bem claro: eu não posso ser esquecido nas reuniões de vocês. Glória a Deus. Eu tenho que sempre ser a memória trazida. E perceba que Cristo não está dizendo aqui que quero ser lembrado pelas curas que eu fiz, pelos milagres que eu realizei, pelos mortos que eu ressuscitei. Eu quero ser lembrado quando a minha carne foi rasgada por amor a você. Eu quero ser lembrado quando eu fui crucificado por amor a você. Fazer isto em memória de mim. Paulo continua nas suas cartas sempre dando ênfase à mensagem da cruz. Por quê? Porque é através da mensagem da cruz que nós temos vidas e vida com abundância. A verdade é que Paulo diz isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que toda maldição, que todo homem que é pendurado em um madeiro se torna maldição, é maldito. Todo aquele que foi mas através da cruz de Cristo Jesus, Ele arrancou a maldição. Glória a Deus. E nós podemos dizer que somos uma bênção nas suas mãos. Paulo dá tanta ênfase à mensagem da cruz que no capítulo 6, versículo 14, ele diz: se eu tenho alguma coisa a me gloriar, gloriar-me-ei na cruz de Cristo Jesus. Glória. Porque nela crucifiquei minha carne para comer. Independentemente do que Paulo está resolvendo nas igrejas, ele continua como na igreja aos Efésios. Capítulo de número 2, versículo 11 a seguir, especialmente verso 16, afirma que o muro que havia separação entre os judeus e os gentios, através da cruz de Cristo Jesus, esse muro foi derrubado. Oh, glória. E todos aqueles que querem receber a salvação, não tem tribo, não tem língua, não tem nação, só precisa confessar o nome de Jesus Cristo e será salvo. Paulo continua, por exemplo, na igreja aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, ele afirma que através da cruz de Cristo Jesus, ele ligou os céus e terras que estavam desligados. Oh, glória. A cruz trouxe ligação de volta com o Pai. A cruz trouxe de volta a intimidade com o Pai. Por isso que ele mesmo afirma para Pedro: Pedro, o que é ligado na terra é ligado no céu. Mas se você desligar na terra, é desligado no céu. Através da cruz de Cristo Jesus, a ligação está hoje de volta. No capítulo 2, versículo 14 aos Colossenses, ele afirma que o escrito de dívida que havia sobre nós, o débito que havia sobre nós, ele pegou esse débito cravando na cruz, dizendo: está pago, está consumado. Aleluia. Eu vou repetir de novo: está pago. Glória a Deus. Está consumado. Glória a Deus. Ele comprou com preço de sangue. E a verdade é que aqui no capítulo de número 17, em algumas horas, ele vai passar o sofrimento das suas dores e queria a sua atenção. Porque a partir de agora eu vou falar para você as 17 horas de sofrimento de Cristo Jesus. 11 horas de fome ininterrupta até chegar no Gólgota, no Calvário. 6 horas ininterrupta cravado naquela cruz. A hora é avançada. Na madrugada anterior ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João e diz: venham comigo orar. Venham comigo um momento de intimidade, um momento de oração. Ele chama eles.
E lá vai ele para o Getsemane, lugar da prensa. Chegando ali, diz a Bíblia Sagrada que com um tiro de arco, alguns metros de distância, ele vai começar a orar. E a Bíblia diz que ele ora de forma tão intensamente que o ambiente começa a ser tomado de pavor. Os evangelistas começam a relatar essa história, essa experiência de vida que ele tem. E vai nos informar que enquanto ele está orando, automaticamente, Lucas Evangelista afirma que as suas glândulas sudorípacas, no lugar de sair essas gotículas, nós chamamos de suor, essa água salgada, debaixo de uma pressão tão grande, quase uma ansiedade tão grande, começa a sair gotículas de sangue. Ele começa a derramar sangue no jardim. Ele não começa a derramar sangue nos açoites. Ele não começa a derramar sangue quando ele está cravado na cruz, não. Ele já está derramando sangue na oração. No momento de intimidade, ele está ali orando de forma intensamente. Ele vai para os seus discípulos e ele vai rasgar o coração para eles e vai dizer: ficai comigo e orai, porque a minha alma está angustiada até a morte. Perceba que ele vai abrir o seu coração para os seus 3 discípulos mais íntimos e vai relatar uma dor intensa que ele está intrinsecamente na sua alma. Ele vai relatar: a minha alma está angustiada até a morte, ore comigo, interceda comigo. Perceba que Jesus tinha 12 discípulos, mas ele não abre o coração para os outros 9. Ele não relata o problema que ele está passando para os outros 9, mas ele vai abrir o coração para os 3. Ele vai confiar para esses 3. Ele vai falar de uma dor intensa que ele está passando internamente na sua alma, quando ele afirma: a minha alma está angustiada até a morte, intercedam comigo, comprai essa briga comigo, orai um pouco comigo. Se você perceber, Jesus poderia sim abrir o coração para os outros 9, na sua totalidade dos 12, mas não, ele abriu o seu coração para 3. Sabe por quê? Aqui é um grande aprendo, um princípio que Jesus nos ensina de maturidade. Não é todo mundo que tem a capacidade de ouvir as suas dores. Filtre as suas amizades, filtre as pessoas que você conversa. Não é todo mundo que tem a maturidade de ouvir o sofrimento que você passa, as lutas que você passa, porque tem gente que você fala, daqui a pouco toda a rua está sabendo, toda a igreja já está sabendo. Não, Jesus Cristo está dizendo: filtre as suas amizades, peneire as suas amizades. Não dá para a gente confiar em todo mundo, falar para todo mundo. E o segundo ponto que nós aprendemos é: vai ter momentos que você vai estar sentindo dores, que você vai ter que colocar para fora. Você vai ter que conversar com alguém, você vai ter que falar com alguém. Existem guerras, é verdade, que você vence sozinho, que você luta sozinho, que você avança sozinho, mas não, tem batalhas que você vai ter que chamar alguém para pelejar com você. Vai ter momentos que você vai ter: ei filho, ora comigo, ei, vamos entrar no propósito comigo, senão essa dor vai te consumir por dentro. Entenda, existem batalhas que não dá para vencer só, existem batalhas que não dá para lutar só. Jesus poderia bater no peito e dizer: eu vou vencer só, mas não, ele está ensinando para nós: tem momentos que você tem que desabafar, tem que conversar com alguém, chamar alguém, dizer: olha, eu estou passando isso e aquilo, ora comigo, entra nessa peleja comigo. Aqui não tem ninguém insubstituível, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Aqui todos estamos em unidades, um em nós e nós com o Pai é nós e nós juntos com Ele, apenas para demonstrar que existe a necessidade. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Jesus. Temos que dar esta ligação, esse contato, intimidade, até mesmo nas batalhas que passamos, para que essas batalhas não nos consumam por dentro. Glória a Deus, aleluia. A verdade é que Cristo abre o seu coração para os seus discípulos e diz: orai comigo. E no momento da sua oração, que ele ora intensamente, ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Quantos momentos na nossa história nós não estamos assim? Senhor, coloca outra pessoa para pregar no meu lugar. Senhor, coloca outra pessoa para dirigir no meu lugar. Senhor, coloca outra pessoa, eu estou cansado. O dia do cansaço vem, o dia da prova vem, o dia da tristeza vem. Mas Cristo não termina a sua oração desta forma, mas ele afirma: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua glória vontade. A Deus, aleluia. Oh, glória a Deus.
E nesta oração ele está orando intensamente. O sangue está sendo derramado sobre o seu corpo. Diz a Bíblia Sagrada que ele chega para os seus discípulos e os encontra dormindo. E diz: nem pudeste vigiar uma hora comigo. Vigiai e não entreis em tentação, porque a carne está fraca, mas o espírito está forte. Ele vai a um tiro de arco, alguns metros de distância, orar de novo. É nesse momento que o evangelista Lucas vai relatar, afirmando, dizendo que enquanto ele orava, isso é tão lindo, meu irmão, que enquanto ele orava, a Bíblia diz que veio um anjo do céu e o consolou. Oh, glória! Aleluia! Era Jesus orando lá embaixo e Deus dizendo: anjo, venha cá, diga: Senhor, desça lá embaixo e comece a consolar o meu filho, porque nessa peleja, nesta guerra, ele não está só. Estou colocando anjos ao redor dele para fortalecer e o ajudar. E é isso que Deus te trouxe neste sábado, para te dizer: ei, Deus vai trazer consolo para a tua alma. Você não vai ficar paralisado, não vai ficar engessado, não vai voltar atrás. E digo mais, não dá nem para voltar mais atrás, porque Deus já quebrou a ponte, não dá para voltar mais. É Jesus dizendo: é daqui para frente. Eu sei que está doendo, você está sendo perseguido, está sendo caluniado, está chorando, está sofrendo. Não é porque você pecou, é porque você aceitou o meu evangelho. Porque o evangelho é perseguição, o evangelho é lágrimas, o evangelho é dor. Por isso que a luta bate na tua porta diariamente, na tua casa diariamente. Mas enquanto a luta está te cercando, eu estou colocando anjos ao teu lado para você dizer que você não está só neste campo de batalha. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. É Deus dizendo para você: você não está nesta peleja só, filha. Você não está nesta peleja só, filho. Eu sei que está doendo pagar o preço da chamada, está doendo pagar o preço de ser fiel, mas vai valer a pena cada esforço, cada terra para cada açúcar e calabaia. Será cada esforço recompensado no meio de tanta gente que aponta, que critica, que julga, que fala mal e que fofoca? Eu vou colocar os meus anjos que não vão te criticar, mas vão te consolar e dizer: o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, a tua guerra é minha guerra. Nesta peleja você não batalhará só. Aleluia! Diga: aleluia! Oh, maravilha! Aleluia! Olhe para essa pessoa ao seu lado e diga assim: os anjos de Deus já estão vindo a teu favor. Já está vindo a teu favor. Vai estar vindo a teu favor para dizer: você não vai parar, você não vai desistir, você não vai entregar o cargo, você não vai sair do departamento, você vai ficar na posição que Deus te chamou. Chuva, sol ou canivete, você vai ficar na posição que Deus te alamando e você não vai sair da onde Deus te chamou, mesmo que esteja sangrando, mesmo que Satanás está dizendo: não, vai ter que soltar, vai sair, vai desviar, vai divorciar, vai quebrar, vai nada. O Senhor já está dizendo: eu sou o teu Jeová Jireh, eu trago providência para você, porque eu sou o teu socorro bem presente no dia da tua angústia. Pode até estar sem ninguém, mas você não está só, eu estou com você. Pode até ninguém estar do teu lado, mas eu estou te dando estrutura, estou segurando os teus pés, estou segurando as tuas mãos e te dizendo: você vai continuar. Aleluia! Muita graça de Deus.
começa a sangrar. Glória a Jesus. Aleluia. Getsemane. Ele está sangrando no Getsemane. A pressão psicológica é tamanha. Até porque ele era Jesus homem e Cristo Deus. As suas duas naturezas, humana e divina. Verdade, 100%. E como homem, o seu corpo começa a responder. E como Deus, pela sua presciência, imagine se você soubesse que daqui a algumas horas a tua carne seria dilacerada. O peso do pecado da humanidade inteira estaria sobre você. Automaticamente o corpo reagiria, tremeria. A pressão foi tão grande que o sangue começou a escorrer no seu corpo. O pavor é tomado, mas o anjo de Deus chega e começa a consolar. É difícil na caminhada cristã ter amigos de verdade. Para apontar tem demais. Mas para deixar pessoas perto de vocês assim, estou aqui para orar por você. Estou aqui para dizer que você pode me ligar de madrugada. Eu vou até você te ajudar onde você estiver. Era madrugada, ele estava orando, mas o anjo foi lá para dar força, para ajudar, para renovar. Vai amanhecendo. Os soldados pretorianos romanos chegam com o beijo, identifica Judas, que já tinha trocado ele por algumas vezes. Beijo da morte. Pedro tenta intervir na situação com uma espada. Ele tenta defender a Cristo, mas acaba acertando a orelha do servo sumo sacerdote chamado Malco. Jesus disse: Pedro, guarda a espada, não há necessidade disso. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e mandaria uma 12 legiões de anjos. Guarda a espada. Com um beijo identificado, Jesus diz: aqui vieste, amigo. Os soldados levam ele. A partir de então vão passar os seus 6 julgamentos. 3 de ordem política e 3 de ordem religiosa. Essas 3 ordens religiosas tentam encontrar algum defeito em Cristo para o levar na política, para que ele seja condenado. Ele é levado ao Sinédrio, Anás e Caifás. É nesse percurso de Sinédrio, Anás e Caifás que Jesus passa pelo pátio. E já tinha informado a Pedro que antes o galo cante 2, 3 vezes tu me negarás. Pedro já está seguindo Jesus de longe, porque os evangelistas informam: quando o pastor é ferido, as ovelhas ficaram dispersas, os obreiros ficaram dispersos, os discípulos ficaram dispersos. Pedro está seguindo Jesus de longe, está sentado numa fogueira estranha e vai começar a negar a Cristo. E quando ele nega, o capítulo 22, verso 54 do livro de Lucas vai dizer que quando Jesus está passando de uma sala para outra, ele fixa os olhos em Pedro, só do olhar, diz o texto. Que quando Pedro olha para Cristo, lembra do que Cristo disse, que antes o galo cante 2, 3 vezes ele negaria. Ele vai chorar, dali amargamente vai se esconder. Cristo é levado para o Sinédrio para ser julgado pelos religiosos. Entre eles, Anás e Caifás, eu sou um sacerdote, o Jesus foi. Entre eles vão começar, diz a Bíblia Sagrada, que ele persuade e paga pessoas para trazer mentiras e calúnias contra Cristo. Se você perceber, Jesus não tinha nenhum defeito, ele era o cordeiro perfeito, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Mas como não tinha defeito para o que acusar, diz a Bíblia que eles persuadem pessoas para criar calúnias, falsas acusações e mentiras, para que se tornasse verdade o seu julgamento. Cristo, quando começa a falar, diz a Bíblia Sagrada que um dos soldados começa a esbofetear, diz: o que foi que eu fiz? Ele: fique calado, você não pode falar. Nem se defender ele podia. E os religiosos tinham sobre uma conjuntura de afirmar. No capítulo 19, versículo 7 do Evangelho de João, ele diz: nós vamos te crucificar e te matar, porque tu se fez filho de Deus. E ninguém pode blasfemar se dizer que é filho de Deus. Como eles não poderiam ter ordenação para fazer um assassinato e matar ninguém, eles levam para a jurisdição política, levando para Pilatos. Dizem para Pilatos: Pilatos, tem alguém que está fazendo um motim, ele está se tornando o rei dos judeus, cuidado, ele está batendo concorrência, uma multidão está indo contra ele. Se você perceber, ficam brincando com Jesus como se fosse uma bolinha de ping-pong, bate daqui, bate dali. Leva ele para o Sinédrio, Anás, Caifás, agora Pilatos. Pilatos, quando encontra de frente a Cristo, também não encontra o defeito dele, não vê nada para ter o que acusar aquele homem, para que ele seja condenado. Ele não via ele como uma ameaça, muito menos como uma concorrência. Por isso que ele manda para a jurisdição de Herodes, que é o prefeito da época, porque ele era galileu, Jesus. Quando Herodes encontra Cristo, também não encontra defeito em Jesus e manda de novo para Pilatos. Percebam que estão tentando jogar um para o
Mas não tem, ele é cordeiro perfeito. Aleluia. Pilatos, quando encontra ele, diz: olha, eu não tenho por que acusar. A sua esposa, até mesmo Cláudia, afirma: esse homem é inocente, não suje as suas mãos, porque me foi revelado que este homem é inocente. Pilatos não quer sujar as suas mãos, então manda que ele fosse açoitado. E a partir de então que vai começar nos momentos mais cruciais da narrativa, da sua percussão, a sua crucificação. A partir de então ele é levado para o pátio, ele está na fortaleza Antônio de Pilatos. A partir de então Jesus Cristo é levado para um pátio muito grande. Nesse pátio existe uma pedra muito grande, nesta pedra fixada com ferros, que para nós seríamos correntes. E nessas correntes são presas as suas mãos. Automaticamente a sua túnica é arrancada e ficam de joelhos, 2 soldados na frente e 2 atrás, pretorianos romanos. E a multidão, como se fosse um circo, como se fosse um espetáculo, vendo aquele julgamento horroroso, aquela condenação horrorosa daquele homem inocente. Os religiosos estão babando de alegria para ver aquele homem que fez tantas coisas agora ser acusado até mesmo de blasfêmia, ser acusado de acusações que ele não mesmo cometeu. Jesus Cristo está de joelho, as suas mãos estão amarradas, as suas costas estão automaticamente expostas. E lá vem um homem que você conhece como Atos capítulo 16, o carcereiro. O carcereiro era o responsável de açoitar, de condenar e de prender nas masmorras todos os condenados, e principalmente aqueles que eram contra a política da época. Lá vem ele, aquele homem chamado carcereiro, com instrumento de azorraime, 60 centímetros de comprimento, e na sua ponta tem 12 tiras com lasca de ossos e lasca de chumbos. Swingo, doutor médico legista que estudou 30 anos a vida de Cristo, o corpo de Cristo, afirma que esse instrumento era um instrumento tão poderoso de tortura, que na sua ponta tinha 12 tiras com lasca de ossos e lasca de chumbo. Nenhum condenado sobreviveria a uma quarentena de chibatadas. Seria ml de sangue, e ele não sobreviveria às dilacerações das suas cartilagens, dos seus músculos, e não romperia automaticamente nas suas costas. Então era 40 chibatadas menos uma, era 39 chibatadas, em uma forma de espetáculo, circo horroroso. Lá está Cristo Jesus naquele ambiente, naquela pedra, amarrado com as suas costas. Na primeira chibatada, lá vem ele, o carcereiro, automaticamente 12 tiras. É só você multiplicando. Na primeira 12, na segunda 24, na terceira 36, na quarta 48, na quinta chibatada já teria automaticamente 60 cortes. Na metade dos flagelos já poderiam ver as cartilagens rasgadas, já poderia ver buracos nas suas costas, já poderia ver um pouco dos seus ossos e litros de sangue no chão. E Jesus nem abria a boca, podia. Ele poderia gritar, ele poderia extravasar, ele poderia desabafar, mas ele não abria a boca, até porque a ciência informa que quando você grita por alguns milésimos de segundo, você consome a dor. Por isso que quando você sofre uma pancada, você sofre um trauma, automaticamente você grita ai, porque por alguns milésimos de segundo consome a dor. Nem gritar Jesus podia, nem desabafar ele podia. Por que, pregador? Porque Isaías 53 diz: como ovelha muda foi levada para o matadouro e não abriu a sua boca. Aleluia! Ficou calado. Como ovelha muda foi levado para o matador e não abriu a sua boca. Se alguém chegasse para ele naquele ambiente e dissesse: Jesus, por que tu não grita? Por que tu não coloca para fora? Imagina se ele pudesse falar e dizer: eu não preciso gritar. Hoje eu me calo, mas daqui a 2024 anos, no dia 2 de novembro, vai ter uma igreja que ninguém vai calar. Hoje eu me calo, mas a voz da minha igreja jamais tem a capacidade de calar. Há 2024 anos, a igreja está de pé, está de pé, está de pé. A voz da igreja jamais foi calada e jamais será calada. Glória a Deus, aleluia. Falo isso com muita autoridade e com respeito. Pode até
não depende de governo da terra. Glória, aleluia. A igreja 2024 anos é governada pelo Rei do Reis. É governada por Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso líder. Cadê a voz da igreja? Cadê a voz da igreja? Cadê a voz da igreja? O cordeiro calou, mas as ovelhas têm voz. O cordeiro calou, mas as ovelhas têm voz. É desse jeito, meu Deus. Aleluia. Sentindo graça, estou sentindo graça. Eu também. Cadê os crentes que abrem a boca para a glória a Deus? Tira o cadeado da boca nesta noite. Porque lá fora é finados, mas para nós é vida. Para nós é ressurreição. Para nós ele não foi sepultado. Ele ressuscitou. MLs e MLs de sangue no chão. Se de 39 chibatadas, que era o máximo, entre uma vertente de cada chibatada 12, são 468 cortes. Eita, meu Deus. Só Jesus para aguentar mesmo. Eu tinha morrido a primeira vez. Rompimentos, cartilagem rasgada. Eita. Ele é tirado dali. E o sofrimento continua. Ele é levado para uma sala debaixo da fortaleza Antônia. Ali vão colocar sobre ele um manto escarlata, diz a Bíblia. Vai, colou tudo, hein? Automaticamente as suas feridas que estão cheias de buracos, Pegou tudo. a roupa suga e cola com o corpo. Cola com tudo, é verdade. Vão pegar fios de uma árvore e vão fazer uma coroa de espinhos de 3 a 6 centímetros de comprimento, com um caniço, um pedaço de pau, diz a Bíblia. Eles vão bater na cabeça de Jesus. Eita, meu Deus, misericórdia. Automaticamente o couro cabeludo, sendo perfurado, o seu sangue começa a descer nos seus olhos. Dores sobre-humanas de sentir espinhos entrando na massa da sua cabeça. Diz a Bíblia Sagrada que eles pegam um pedaço de pau, entrega na mão deles assim, diz: é teu cetro. Não és tu rei? Fala alguma coisa. Sabe o que é pior? Diz a Bíblia, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Que começam a cuspir na cara de Jesus esses orais. E Jesus calado. Eles fecham a mão e começam a esmurrar o rosto do teu Jesus. E tudo isso por amor. Sabe o que dói? É ver que Cristo fez tudo isso por você. Por você, por uma discussão, por um problema, querer sair da igreja. Misericórdia, Jesus. Querer entregar o cargo, querer sair do compromisso que você fez com Deus. Satanás poderia ir lá no pé do ouvido de Jesus e dizer assim: Jesus, tu vai morrer por esse povo. Algo ruim. Tu vai querer morrer por esse povo que só te adora no domingo, na semana, nem para doutrina vai. Eita. Tu vai querer morrer por esse povo que num dia no culto tá, no outro não tá, é seletivo, vai quando quer, faz o que quer. Tu vai morrer por esse povo que hoje está na igreja, mas depois está desviado. Crente Raimundo. Poderia jogar em rosto. Não vai valer a pena não, Jesus. Esse povo não vai estar dentro da igreja, mas longe de Senhor. Vou estar 300 anos na igreja, mas não tem um testemunho para contar, uma experiência para contar. Misericórdia. Serão que nem a igreja de Éfeso, estão dentro do templo, dentro da igreja, mas já perderam o amor faz tempo. Sabe qual poderia ser a resposta de Nós, Jesus? Senhor. Igreja. Isaías 53, verso 11 e 12. Diz assim:
e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Aleluia! Você não entendeu, né? Vai entender agora. Oh, glória a Deus! É Jesus Aleluia! dizendo, vai valer a pena o meu sacrifício. Porque eu vou comprar um povo que vai estar comigo não pelo que eu tenho, mas pelo aquilo que eu sou e eu fiz Oh, por glória a ele. Deus! Aleluia! Eu vou comprar um povo que vai estar comigo porque me ama, não é porque é obrigado, mas é porque glória a me Deus, ama, porque me aleluia. adora. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. É como se Jesus pode colocar a coroa na minha cabeça, porque eu já estou vendo o culto que eles estão fazendo visitado. Pode fazer, porque vai valer a pena. Ele é tirado dali e levado de novo para a fortaleza, Antônio. Diz a Bíblia Sagrada aqui nas escadarias, pastor Will. Tem uma bacia de bronze, diz a Bíblia. Pilatos chega nessa bacia de bronze e lava suas mãos e diz: as minhas mãos estão limpas desse homem inocente que cai sobre vocês. Eita. Como era o momento de Páscoa, um condenado era solto. E um solto era condenado, ele é trocado. Barrabás é liberto e Cristo é condenado. A partir de então, o seu sofrimento continua. 300 a 600 metros, chamado do percurso de Via Crucis, é onde ele pega a parte do estábulo. 27 a 42 quilos, porque a estaca já ficava fixada no Gólgota, fora dos muros de Jerusalém, no Calvário. Os mesmos 4 soldados, 2 à frente e 2 atrás, com cordas, como se fossem correntes, como se fosse levando um animal, puxando ele. As multidões na lateral, andando. E Cristo é levado em um pedaço de madeira nas costas. O percurso não era liso como esse, que dá para andar descalço. O percurso era apropriado com pedras pontiagudas para que o condenado andasse, as pálpebras dos seus pés embaixo se cortassem. Então Cristo derramou sangue no jardim orando. Cristo derramou sangue nos açoites. Cristo derramou sangue na coroa, na cabeça. Cristo está derramando sangue agora nos pés. Ele está andando com peso. E esse percurso dessas pedras são pedras que cortam a palma dos pés. E há histórias lindas, como o Evangelho de João capítulo 21 diz que se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, não caberia no livro. Oh, glória a Deus, verdade. Há histórias que enquanto Cristo passava, esse sangue que sacrificava, quem tocava nesse sangue era curado. Eita, glória a Deus, aleluia. Pregador, agora ele ficou doido, fiquei não. Isaías 53, pelas suas Pisadoras, oh glória. Oh glória a era pisando e curando, era pisando e tratando. Deus. É forte. A Bíblia, os evangelistas não diz, isso é suposição teológica. A Bíblia não diz que ele tomba, a Bíblia não diz que ele cai. Supõe-se que os soldados percebem que está pesada a cruz e pegam alguém do meio da multidão, um homem chamado Simão. Diga Simão. Simão. E de onde ele era? De Cirene. Simão Sirineu. Ele é da África. Ele não é daquela região. Ele está ali para ver o sacrifício anual do Cordeiro em Jerusalém, a Páscoa. Só que nem ele sabia que enquanto ele estava indo para ver o Cordeiro da terra, ele ia ajudar o próprio Cordeiro do céu. Oh glória. Ele é tomado no meio da multidão. Para quê? Para auxiliar Jesus a carregar a cruz. Você vai dar glória, vai tomar essa cadeira agora. Você sabe qual é o nome do discípulo que Jesus teve mais experiência na Bíblia? Diga Pedro. Pedro. Só que antes de Pedro tem outro nome. Simão. O baterista é crente. Simão Pedro. Glória a Deus. Simão? Pedro. Perceba. Dos evangelistas, observamos que Pedro teve 13 experiências com Jesus. 13. De natureza, de ordem de providência, de ordem de chamado, de ordem espiritual. Toda experiência Pedro teve.
Não é à toa que ele é chamado, quando Jesus ressuscita, para ficar incumbido da responsabilidade, para ser o primeiro líder da igreja. Porque tantas experiências que ele teve, que faz dele alguém preparado para liderar. Só que esse homem chamado Simão Pedro, quem era para ajudar Jesus aqui era Simão Pedro. Só que quem acaba ajudando Jesus aqui é Simão Cirineu. Simão Pedro era perto, é o que estava perto. Só que Simão Cirineu é de Longe. Se o Simão de perto não quiser ajudar, De longe. Oh, glória! Glória a Deus! só o pastor entendeu, vou repetir de novo. Se quem era para ajudar não está te ajudando, nem que seja trazer-te longe, mas Deus vai trazer para colocar perto de você e dizer: a obra continua, a obra vai continuar, a chamada vai continuar, o ministério vai continuar. Quem de perto não quiser ajudar, Deus está de longe para colocar na Aí vem, oh maravilha! Diga pro seu irmão, Simão está chegando. Simão está chegando. Chega logo. É profeta. Você sabia que tem gente que já se decepcionou tanto com pessoas, que se frustrou tanto que não aceita mais ajuda de ninguém? Porque a gente se apega muito a quem foi e não percebe quem Deus já colocou para continuar. Glória a Deus. Você percebeu lá no Getsemane? Deus mandou um anjo, sim ou não? Sim. O anjo foi com ele? Existem pessoas em providência que tem tempo determinado. Não peça para pessoas ir se o tempo dela já parou. Verdade. Isso é forte, viu? Nem todo mundo vai continuar com você. Nem todo mundo vai caminhar com você. Mas isso não significa que você estará só. Não, é Deus dizendo: o anjo passou, mas Simão eu já preparei. Deus sempre prepara no momento certo, nas horas certas. Glória a Deus. Jesus está chegando no Calvário. A parte do estado é emendada com a estaca. Capítulo 19, versículo 23 do Evangelho de João afirma que as suas vestes são rasgadas. Somente João relata, porque João é o único testemunho ocular na crucificação. Somente ele cita isso aqui. Isso aqui é de tamanha importância. Verdade. Rasgam as suas vestes e faz dela 4 partes e começa a jogar sortes, brincar. Aí tem um ponto no próprio versículo. Aí diz assim: rasgam a sua túnica, ponto. Aí tem a túnica tecida de alto a baixo, de uma única só costura. O que é isso? É como se fosse uma fralda. É a parte íntima. Porque a concepção que temos é da igreja católica que Cristo morreu com aquela fralda. Não, Senhor. Ele morreu desse espírito. Verdade. Nu, envergonhado, a desonra da cruz. E ali é rasgada. A cruz está deitada no chão. Primeiro braço amarrado, 3 cordas. Um braço amarrado, direito amarrado, esquerdo amarrado e um para os 2 pés. Pregos de 12 a 15 centímetros de comprimento debaixo do seu dedo polegar. Não aqui no meio, como a gente pensa, não. É bem aqui embaixo. Porque se fosse aqui, com o peso do seu corpo, rasgaria facilmente. É debaixo do seu dedo polegar, porque é chamado de dedo de força e dedo de apoio. Colocado aqui embaixo. E eles, sem poder gritar, o primeiro prego é colocado. De uma forma descomunal, vão puxar o seu outro braço e quase desconjuntando o seu osso do seu braço. Porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era de Barrabás, aquela cruz era nossa. Só que estava debaixo de profecia salmina que dizia: nenhum dos seus ossos podem ser quebrados. É puxado o braço dele, algum limite é colocado outro prego. É uma curvatura de 90 graus, um prego de 17 centímetros entre os seus 2 pés. Talvez os pés para a esquerda, talvez para a direita, não sei. Mas ficava penso. O buraco está no chão, os 4 soldados com 2 cordas puxam, o primeiro lado, o primeiro outro. O buraco está aqui, automaticamente a cruz se enverga e se encaixa. A cruz não era lisa, não era trabalhada, não era envernizada. Era retrabalhada para que quando o condenado encostasse, pelas feridas das suas cartilagens, das suas costas, automaticamente as flepas da madeira queimassem nas costas. Eita Jesus. Ele não
não poderia encostar a cabeça na cruz, porque se encostasse, a coroa de espinhos sufocaria. Eita. Sangue está descendo no olho, ele não poderia nem olhar. Lado direito, o malfeitor. Lado esquerdo também. Segundo a tradição, São Dimas da direita e São Gesto da esquerda. Só que Marcos é o único. Marcos é o único a dizer que não era só da esquerda, eram os dois que injuriavam. A gente pensa que é só da esquerda, não. Eram os dois que criticavam ele. Só que aconteceu alguma coisa na cruz que o da direita mudou de ideia. Eita, forte. Quem criticava não começou voltou atrás. Os dois estavam criticando. Só que Lucas capítulo 23, verso 34 diz que Jesus diz a sua primeira frase na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Se Aleluia. tem uma coisa que constrange a gente, é o perdão quando nós não merecemos. Eita, forte. Imagina o da direita: rapaz, eu estou acusando esse homem está me perdoando. Eita. Eu estou criticando esse homem está me perdoando. Esse homem é diferente. Eita, Jesus. Esse homem não é comum. Enquanto da esquerda estava cheio de Satanás, o Espírito Santo estava equilibrando a batalha, estava enchendo da direita, o coração estava quebrantado, a graça começou a trabalhar. Oh, glória a Deus, aleluia. Diz que o da direita olhando para a esquerda: ei, tá bom, já chega. Esse homem aqui nenhum mal fez. Nós estamos aqui colhendo o fruto daquilo que nós plantamos. Já chega, para de falar dele. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: é verdade contigo que hoje Deus está comigo no paraíso. Oh, maravilha. Estou sentindo graça de Deus. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 19, verso 26, aí olha para João de João: eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Que é outro princípio que faltaria tempo de nos ensinar. Jesus está na cruz, mas está ensinando a cuidar da sua família. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Verso 28 diz: eu tenho sede. Só que dão a ele vinagre. Ele está com sede, ele quer beber água, sim ou não? Sim. Ele quer beber o quê? Água. Dão a ele o quê? Perceba, ele está pedindo água, sim ou não? 5 versículos depois, verso 33 e 34. Quando os soldados romanos vão pegar uma lança, vão ferir algum dos lados dele, o que é que vai sair? Duas substâncias: Água e sangue. água e sangue. Peraí, 6 versículos atrás ele está pedindo o quê? Água. E quando ele é ferido, ele libera o quê? Água. É forte. No verso 28 ele está pedindo, Água. mas quando ele é ferido, ele acaba liberando o que ele Água. já estava pedindo. Então o que ele estava pedindo já estava dentro dele. Oh, glória, aleluia. Eita. É ali onde nasce a igreja. É verdade. A igreja, ela nasce na cruz. Só que ela é registrada em Atos dos Apóstolos. Na cruz ela automaticamente ela nasce com a água que ele libera e com o sangue, dizendo: eu comprei um povo para mim. E no Atos ela é retificada, ela é fundamentada. Quando Cristo, a Bíblia diz, capítulo 19, versículo 30, ele vai expirar e vai entregar o Espírito. E ele vai gritar e dizer: está consumado. O ambiente fica tomado de pavor, as nuvens se fecham, ficam nubladas, o ambiente começa a se escurecer, começa a ter um grande tamanho terremoto sobre aquele ambiente. A morte já pegou da direita, a morte já pegou da esquerda, mas vai vir a morte querer ceifar a Cristo, a morte que derrubou reis, profetas, sacerdotes, grandes e pequenos, ricos e pobres, pegou todos independentemente da classe e levou todos, mas diante de Cristo Jesus, a morte não tinha autoridade, porque como é que ela vai tirar? A morte já vem que é o próprio autor da vida. Por isso que Coríntios capítulo 15 diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque não foi a morte que matou Jesus, foi Jesus que se entregou para a morte, para nos fazer
Outro que há quase 5.400 anos foi feita uma profecia. E qual foi a profecia? Foi que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ao seguinte: dele você vai ferir o calcanhar, bicho velho, cardido, sujo, mas ele vai pisar na tua cabeça. Quando Cristo morreu, Satanás foi derrotado. O poder de Satanás foi derrotado. E para você dar glória, Romanos capítulo 16, versículo 20, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Você também vai pisar na cabeça rachada, assim como ele pisou, nós também pisaremos. Quem tem glória a Deus, quem tem glória a Deus. Ele lá na sepultura. As mulheres, pode dar lugar na boca dele para roubar lugar agora. As mulheres são velhas. Quem come até Jesus levar no corpo dele. Aqui dos mais mulheres. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ressuscitou, passou 40 dias pregando. Passou 40 dias ensinando, Senhor. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, vocês têm poder agora de pisar em serpentes e escorpiões e não tem nada que vai nos fazer dano. Vamos, e digo mais, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ele está falando, e está subindo ao céu, está subindo ao céu, está subindo ao céu. Os anjos estão dizendo a quem buscar, fala sobre Deus, porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele mesmo vai voltar. Ele mesmo vai voltar. Jesus está subindo. Jesus está subindo. Aí se cumpre o salmo de número 24. Levantai a portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E este Rei da Glória é o Senhor forte na beleza. Ele é o Rei da Glória. Aí ele chega lá e vai cumprir aquela oração que ele diz: quando eu chegar lá, eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador. A igreja está orando lá embaixo, e Jesus está dizendo: o Pai manda o Espírito lá para baixo. A igreja vai para lá para cá, na sua, a igreja está orando lá embaixo, e Jesus está lá em cima: Pai manda o Espírito agora. Rogarei ao Pai, Pai manda agora. Eles precisam do Espírito, eles precisam ser cheios. Aí vem, cumprindo o seu dia de Pentecostes. Estamos todos reunidos no mesmo lugar, e vem o vento impetuoso do céu, desceu a casa, e todos depois das tribos verdaderas foram de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu acredito, isso aqui é coisa minha. Eu acredito que o arcanjo já está com a trombeta na mão comigo. Eu acredito que Jesus já está preparando as roupas para encontrar a sua noiva. Oh, glória! Jesus, porque a palavra diz que no mesmo Senhor, dá a sua palavra de ordem, descerá do céu com a larídia, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus.
Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Eu acredito que o anjo já está pulindo a trombeta para tocar. E a qualquer momento a gente não estará mais nesta terra. A gente vai subir para você dar glória, a tua família vai subir com você também. Glória a Deus. Deus vai trazer aquele que está longe, vai trazer para perto e vai levar para cima. E eu acredito que ele vai voltar. Por quê? Porque na primeira vinda ele veio como cordeiro. Mas na segunda vida ele vai vir como um leão. Na primeira vida ele vem como advogado. Na segunda ele vai vir como juiz. Na primeira vida ele vem sentado no jumentinho. Na segunda ele vai vir sentado no cavalo branco. Na primeira vida o seu corpo foi rasgado. Mas na segunda vida lá vem ele. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés são como uma torre reluzente. Os seus filhos na ordem de Melquisedeque. Da sua boca sai a espada de Deus nome. E do lado da sua boca está escrito: em do Senhor, dos Senhores. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quem está sentindo essa graça de Deus? Quem está sentindo essa graça de Deus? Eu glória a Deus aí. Fecha teus olhos e começa a adorar agora. Fecha os teus olhos e começa a adorar agora. Tem uma glória de Deus na casa. Tem uma glória de Deus na casa. Se na casa de Deus, se no poder em nome de Deus, se na humanidade de Deus desceu na casa. Eu vou te dar um minuto para adorar. Adora aí, vai. Adora, adora a Deus. Amantou para é manso e alamantou. Tem gente sendo renovada nesse altar. Tem gente sendo renovada nessa congregação hoje. Isso, você chorou, mas eu vou enxugar as suas lágrimas. Eu conheço as suas dores, o meu sofrimento. Eu morri por você, eu sofri por você. Mas da mesma forma que eu venci, você também vai vencer. Do mesmo jeito que eu suportei, você também vai suportar. Jesus, no céu vai aparecer. Meu Deus, e todos se tocarão, toda língua confessará. Mas a igreja será revelada no mistério acontecerá. Será revelada no
sua cabeça e feche seus olhos agora que você está. Aleluia! Incline a sua cabeça e feche seus olhos onde você está. Existem duas classes de pessoas aqui. A primeira classe é aquela que Lucas 9:23 diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Essa é a primeira classe. Está tomando a cruz. E quem toma a cruz pode jogar quando quiser, desistir quando quiser, vir para a igreja quando quiser, pregar quando quiser, tocar quando quiser, cantar quando quiser, Eita, fazer Jesus. quando quiser. Está carregando a cruz. Só carregando. Mas a segunda fase é aquela que Paulo diz em Gálatas 19:20: eu já estou crucificado com Cristo. Eis que não vive mais sim. Não vivo mais Mas eu, Cristo vive em mim. Oh, mas glória. Cristo vive. Oh, glória a Deus. Aleluia. A primeira classe desiste quando quer, mas a segunda classe Eita. não vive mais. É Cristo que vive em você. É forte. É que nem Jeremias no capítulo 20. Ninguém dá crédito à minha mensagem, ninguém acredita no que eu falo. Aí no verso 8 nós diz assim: mas quanto mais eu tento desistir, mais as tuas palavras ardem nos meus ossos. Eita, é forte. Tá escrito. Tem gente aqui que nem para desviar presta. Já tentou entregar carro, já tentou sair da igreja, já tentou desistir, já tentou reduzir os cultos, mas quanto mais você tenta, mais é Deus. Eu já te escolhi. Eita. Oh, glória. Não é você mais que vive, é eu que vivo em você. Não foi você que me escolheu, foi eu que fui com a tua cara. Só que Deus sabe mais do que ninguém que o processo da chamada dói. Ser caluniado dói, ser perseguido dói, os cravos dói, os pregos dói. E nós somos chamados para isso mesmo, para sofrermos com Cristo. Porque assim como Ele sofreu, nós sofreremos, mas assim como Ele venceu, nós também venceremos. Venceremos com Ele porque Ele ressuscitou e ressuscitaremos com Ele. A verdade que você está passando o que você está passando não é porque você é bonito, tem dinheiro ou porque pecou. Você está passando porque você comprou uma briga com Satanás.